Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe muito conosco, né? Nós vamos falar de herança. Você já pensou se você recebesse uma notícia assim? Você é um herdeiro, você herdou uma grande herança. Como você ficaria? Como você reagiria? O que você diria? Quanto é de dinheiro que tem para eu receber? O que eu tenho de mansões e carros e coisas assim milionárias que vão deixar minha vida assim de ponta cabeça, né? Mas tem uma herança que é nossa e que, se não é, pode ser, que está ao nosso alcance, e ela é muito grande. Ela não fala de dinheiro, né? Mas fala de coisas muito mais importantes, muito mais preciosas e profundas do que dinheiro. Eu penso que inclusive inclui dinheiro, né? Inclui bens, né? E vamos ver o que fala sobre isso na palavra de Deus. Estava lendo em Gálatas, capítulo 4, que fala sobre isso, sobre herança. Diz assim: lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, Ele enviou seu Filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que Ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos, porque vocês são seus filhos. E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos corações de vocês, que clama: Abba, Pai. Assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos, e uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem. Bom, nós ficamos até aqui, né? A ênfase é sobre a herança, né? A herança. Como eu falei antes, que maravilha receber, né, a notícia: agora você é um herdeiro, você ganhou uma herança. Mas você sabe que às vezes tem heranças que não são boas, né? Digamos que você recebesse de herança um carro cheio de dívidas, com um monte de multas para pagar, que ultrapassasse o valor do carro. Você ia gostar? Não, né? Então é uma herança que não é tão boa. Aqui fala de uma herança que foge da nossa capacidade de entender tudo que ela representa para nós, né? Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele começa fazendo uma alusão, né, ao mundo natural, né? Falando que quando uma criança recebe uma herança, ela não pode usufruir. Por quê? Porque ela é criança, ela vai desperdiçar a herança, ela não tem noção do que é a herança. Então ela está sob a responsabilidade de um tutor, né? E ela não faz nenhuma diferença entre ela ser a dona de toda a herança e um escravo, porque ela vive comandada por uma pessoa responsável, né? Que não tem poder para administrar aquela herança, né? Aí ele diz: assim que era conosco, o apóstolo Paulo dizendo, na nossa vida espiritual era assim, né? Como que era? Antes de Cristo vir à Terra e morrer por nós, nós vivíamos assim, soltos. Sabem o quê? Nos rudimentos do mundo. Então, as pessoas, elas viviam sob crenças. As pessoas diziam: olha, se passar por debaixo da escada, você vai passar por isso, você não pode fazer aquilo, se você fizer tal coisa. Eram crenças, né? Naquela época, quando Cristo veio, imperava o quê? A lei. A lei é lei de Deus, ela é perfeita. A lei de Deus é perfeita, porque foi Deus que estabeleceu. Só que a lei, né, como ela foi dada para o homem,
né? Especialmente para o povo de Deus, os judeus, 613 leis, mandamentos. Você sabe, isso era um fardo muito pesado, porque diz aqui na palavra que se você errar em um só ponto, você já errou em todas. Não adianta você fazer 612 e errar em uma, você pecou, né? Já está amaldiçoado. Por quê? Aquilo era só para mostrar que por nossa força, a lei veio, a lei de Deus que é perfeita, ela veio apenas para nos demonstrar que pelas nossas forças nós não conseguimos superar todo o mal que o pecado nos fez, que nós herdamos de Adão e Eva, né? Nós não conseguimos superar. Era preciso um sangue inocente para nos lavar. Não adiantava os preceitos, as crendices, a lei, ainda que tenha vindo de Deus, né? Então nós vivíamos assim, escravos dos rudimentos do mundo, né? E diz assim, mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, que foi o tempo que Cristo nasceu, né? Ele enviou o seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei, para comprar a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Deus, vendo a nossa incapacidade de cumprir a lei, o que ele fez? Mandou Jesus para cumprir a lei por nós. Assim nós ficaríamos livres de toda maldição, nós ficaríamos livres de toda condenação. E foi isso que aconteceu. Cristo veio. Tudo que era para nós fazermos e que nós, mesmo que fizéssemos, que dessemos todo o nosso sangue na cruz, nós não conseguiríamos o perdão de Deus, porque o nosso sangue é um sangue manchado pelo pecado. Era preciso um sangue inocente, um sangue inocente. Só Jesus poderia fazer isso, né? Que não conheceu o pecado. Ele fez isso. E aí, com isso, com o derramamento de sangue, do sangue de Jesus, sangue limpo, sangue puro, ele comprou para si a nossa liberdade, né? Ele comprou, nós estávamos presos, nós éramos escravos, e ele diz assim, eu vou comprar a liberdade deles, eu vou comprar, é um preço alto, mas eu vou comprar. E ele comprou, nós ficamos livres da lei. Toda a obrigação que havia sobre faça isso, faça aquilo outro, nós ficamos livres. Como? Só pela fé. Diz aqui assim, ele comprou a liberdade para nós, que éramos escravos da lei, a fim de que ele nos pudesse adotar como seus próprios filhos. Mas como que nós fomos adotados como filhos? Ele tirou aquilo que era impossível para nós e colocou apenas o que era possível. O que era possível para nós? Crer. É igual como é hoje. Qual é o papel do homem em relação a Deus, em relação ao plano de Deus perfeito, que é Cristo Jesus? É crer. Este é o segredo. Este é o mistério. Este é o presente de Deus, porque é algo que é acessível para o homem. Sabe por que é acessível? Porque a fé que nós precisamos exercitar, né, crendo que Jesus derramou o seu sangue, é uma fé que Deus mesmo colocou dentro de nós. Não é privilégio nosso. Não, porque eu tenho fé, porque olha, eu creio, eu tenho. Você crê mesmo. Mas você crê por causa da fé que Deus mesmo colocou em você. A sua parte é só exercitar essa fé, dizer eu creio. Eu vou adiante. Sei que isso veio da parte de Deus para mim e eu vou crer, eu creio. Essa é a nossa parte. É a parte do homem que é possível, é a parte fácil, porque a parte impossível, difícil, Cristo Jesus fez na cruz, né? E porque vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos corações de vocês que clamam, Abba, Pai, né? Paizinho, paizinho. Abba significa paizinho, né? Nós podemos chamar a Deus de paizinho. Não só de Senhor, Ele é Senhor também, mas Ele é nosso Pai e Ele também é nosso paizinho, né? Assim vocês não são, afirmativa, assim vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. E uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que Ele tem. Olha lá, que afirmação. Essa Bíblia que eu estou lendo aqui, a minha Bíblia velhinha, é a Bíblia viva, é a nova Bíblia viva, uma linguagem ótima, né? Então ela diz assim, vocês não são mais escravos, mas verdadeiros filhos. O filho é aquele que tem liberdade na casa do pai.
pode ir e vir, pode entrar, pode abrir a geladeira, pode pedir para o pai, pode ter toda a liberdade na casa. Esse é o filho, né? O escravo não. O escravo pode ser o mais fiel, mas o escravo ele não tem parte na herança, mas o filho tem parte na herança, né? Então, olha o que fala aqui na última parte, diz assim, mas verdadeiros filhos, e uma vez que são filhos, Deus lhes dará tudo o que ele tem. Isso é ser herdeiro. E herdeiro de quem? De Deus, porque você se tornou com o sacrifício de Jesus, e você creu neste sacrifício, nesse ato, nessa generosidade de Jesus, né? Você se tornou filho de Deus e herdeiro de Deus. Essa herança, ela é sua, né? Que não envolve só dinheiro, não envolve só bens materiais, mas envolve tudo aquilo que Deus tem. O que Deus tem? Deus tem poder, Deus tem amor, Deus tem alegria, Deus tem paz. Ele é a própria paz, né? Então, tudo isso que está em Deus, e Deus veio morar em nós, o Espírito Santo de Deus está em nós, né? E nos identifica com o Pai, como filhos que somos, esta nossa nova condição de filhos nos faz herdeiros. Isso é uma questão de ser consciente daquilo que você é. Faz parte da sua identidade. Você tem que saber que você hoje não é mais escravo. Aquele que não tem a Jesus, ele é escravo dos rudimentos do mundo, né? Se o mundo fala que tem que fazer daquele jeito, ele vai e faz, porque ele crê. Ele crê nos rudimentos do mundo, né? Ele crê nos castigos. Ele crê que Deus não ama quando ele faz algo errado, né? Que uma hora ele ama, outra hora ele não ama, e ele vive nessa indecisão. Por quê? Ele não tem o fundamento. Mas quando Jesus entra na nossa vida, ele que é o fundamento, ele vem e traz convicção para nós, de que nós somos amados de Deus, e que ele se tornou o nosso Pai. E com isso, ele nos dá a sua herança. Nós já podemos gozar dessa herança aqui mesmo na terra. Eu sei que a maior parte nós vamos desfrutar na eternidade, né? Você já pensou que ia ter um corpo incorruptível? Um corpo que não vai se desfazer, um corpo que não vai sofrer dores, né? Um corpo que não vai ser oxidado, que não vai ter rugas, não vai ter manchas, né? Assim vai ser a nossa vida na eternidade, uma constante alegria, porque nós vamos estar face a face com o Senhor, né? Mas por toda a eternidade, milhões e milhões de anos, nunca vai haver fim, né? Aqui nós vivemos com uma perspectiva. Eu estou vivendo esse momento, mas eu não sei como vai ser daqui a um dia, como vai ser daqui a um ano, como vai ser daqui a 10 anos. Eu não tenho. Eu posso sonhar com as coisas, eu posso fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. E eu não tenho mesmo certeza de quanto tempo eu tenho de vida. E ainda que eu tenha pouco ou muito tempo de vida, como será essa qualidade de vida aqui, né? Eu não sei, né? Nós estamos na terra passível de sofrer coisas que passam aqui neste mundo, né? Que vive, que jaz no maligno, né? Então, nós não sabemos como é que vai ser. Mas na eternidade, quando não vai haver fim à nossa vida no céu, nós vamos poder dizer que nós vamos ter uma vida com qualidade e uma vida que nunca vai ter fim, porque vai estar diante de Deus, e diante de Deus e em Deus, nada existe que não seja bom. Tudo é bom com Ele, não é verdade? Então, hoje você se já recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, você tem que trazer isso à superfície na sua mente. Saber que você é filho, que você se tornou filho de Deus. Jesus, ele é o primeiro filho de Deus, mas ele é o primeiro. E depois nós fomos feitos filhos também. Nós viemos depois de Jesus. Ele é o primogênito. Hoje ele não é mais unigênito. Antes sim, ele era o único filho de Deus. Hoje ele é o primogênito. Nosso irmão também. Jesus é nosso irmão também, né? Filho de Deus, né? E somos co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Cristo herda de Deus Pai, nós também herdamos do Pai. Nós temos essa herança em Deus, né? Podemos dizer com a boca cheia e coração alegre, cheio, regozijando, somos herdeiros de Deus. Você pode dizer isso? Você sabe que às vezes as pessoas podem ouvir
uma pregação como esta, uma palavra como esta, e dizer assim, mas que arrogância. Quem dá segurança para ela de que ela é salva, de que Deus está no coração dela, de que o Espírito Santo está dentro dela, não é arrogância. É crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Aqui não é só uma palavra escrita, há um espírito nela. E esse espírito testifica no meu espírito que aquilo que diz aqui é verdade. Então eu creio nessa palavra, que até hoje já foi combatida, mas nunca derrubada, né? Onde demonstra o poder dessa palavra na vida das pessoas. Quantas transformações, quantas mudanças de vida, quantos milagres já foram feitos, né? Se fosse escrever, João diz assim no Evangelho, não caberiam livros no mundo para escrever os milagres que Jesus fez. Não ia caber. Tantos livros ia haver registrados milagres de Jesus, mas não caberiam no mundo para ver a infinidade de milagres. Essa palavra, ela não se corrompe, ela não caduca, ela não envelhece. E ela diz, sou filha, sou herdeira. Não é uma suposição, não é um achismo, é uma verdade. É uma verdade que produz frutos dentro de nós, né? E pode produzir frutos na sua vida também. Se você conhece a mensagem de Deus, as boas novas, se você já tem conhecimento e ainda não fez uma decisão, hoje é tempo. Você não sabe quanto tempo você tem de vida aqui na Terra. E depois que você sai daqui da Terra, não há mais jeito para nada. Todas as chances já foram lhe dadas aqui na Terra, né? Hoje é tempo de salvação. É dia de dizer sim para Jesus. É dia de começar uma nova história, né? É dia de começar uma nova história, onde você vai ter a vida com Deus e vai ter oportunidade de também transmitir essa mensagem para aqueles que lhe rodeiam. É como se você estivesse no mundo e olhasse todo mundo assim à beira do precipício, né? Você sabe que ali tem um precipício, mas elas não sabem e elas estão com os olhos vendados. Então, o que você faz com os olhos que não estão vendados? Você vai falar para as pessoas, dizer, olha, não dê esse passo para lá. Vocês vão cair no abismo. Esse não é o fim que Deus quer para você. Deus quer que você viva com liberdade. Veja só esse lado aqui. Ele é maravilhoso. Venham para cá. Mas as pessoas, algumas cegas, algumas surdas, não escutam e vão e se precipitam, né? Penhasco abaixo. Mas você falou, né? Muitos vão ouvir. Né? E Deus vai se alegrar com esses que ouvem e que são salvos e que não são tragados pela morte, pelo engano, pelos rudimentos deste mundo, né? E aí se tornam também herdeiros com você, porque a fortuna que Deus tem, ela é inesgotável. Ela dá para todos os seus filhos. Dá e sobra, eu digo, né? Porque Deus é inesgotável. Nós não vamos disputar na justiça a herança, porque Deus tem herança para todos os seus filhos. Veja que palavra maravilhosa essa. Somos herdeiros. Você é herdeiro de Deus, né? Você é herdeiro. E a maior herança que você carrega é a vida de Deus dentro de você, que abre portas que ninguém pode abrir, só Deus, né? E ela fecha portas do mal que ninguém vai abrir, né? Essa é a vida, essa é a mensagem que você carrega dentro de si e que faz de você uma pessoa diferente aqui neste mundo. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você um filho de Deus, um herdeiro de Deus. Você acha bonito? Você acha linda esta mensagem? Então, se você aí já tem Jesus Cristo na sua vida, você pode ser esse instrumento maravilhoso que vai afirmar, confirmar, anunciar isso para as outras pessoas, né? Para que elas também possam desfrutar desta posição de filhos e de herdeiros, né? Se você não tem, você tem a oportunidade hoje de dizer sim. Deus está com os ouvidos abertos para você. Deus o ama. Ele te formou, Ele sonhou com a sua vida e Ele quer que você simplesmente reconheça a Ele como seu Pai, como seu Criador, como seu Pai, e Ele quer fazer de você herdeiro, filho amado. Que Deus nos abençoe e tenha um excelente, maravilhoso dia.